somos salvos pela graça, por meio da fé. Irmãos, quem precisa ser salvo? Quem, irmão Carlos? Toda a humanidade precisa ser salva. Alguém discorda do irmão Carlos? Não, né? Todos precisamos ser salvos, irmãos. Você tem dúvida disso? A gente sabe que toda a humanidade, mas e você? Você tem consciência do quanto você precisa ser salvo? Pensa nisso. Será que lá no fundo, uma coisa que a gente ensina e diz crer, não é difícil da gente viver na prática? Você é salvo? Você é salvo em Cristo Jesus? Ou você tenta se salvar a si mesmo? Você é salvo de uma existência eterna fora da presença de Deus? Ou você precisa se salvar fazendo alguma coisa, tentando justificar a si mesmo, tentando ser uma pessoa muito boa, quem sabe assim Deus vai me abençoar, fazendo sacrifícios, quem sabe assim Deus vai me ouvir, porque se eu não sacrificar, Deus nunca vai me dar atenção. Se eu não sacrificar e se eu não fizer algo, Deus não vai dirigir os olhos dele para mim. Se eu não invocar a Deus, se eu não fizer alguma coisa, algum tipo de ritual, ou algo alguma obra, alguma ação minha, eu não vou atrair a atenção de Deus para mim. Eu não vou chamar a atenção dos seus olhos na minha direção. E de alguma forma eu não vou ser abençoado. Então lá na tua semana, às vezes, será que você vive como uma pessoa salva? Ou você vive como uma pessoa que tenta se salvar por si próprio? Essa é a grande diferença, irmãos. Porque uma coisa é certa, sabemos, a gente precisa ser salvo sim. E a gente só vai tomando consciência disso cada vez mais, a cada dia mais na nossa vida. Toda beleza, né? A gente é tão bonitinho quando é criança, não é verdade? Às vezes a gente gosta de pegar as fotos de criança e falar, olha como eu era tão lindo, como eu era bonitinho, perfeito, né? Olha só. E agora, né? A nossa saúde. Com o tempo ela vai só se deteriorando, né? Vai só se complicando. Ela vai precisando de mais e mais para poder se manter. E a morte? E aí a gente não consegue lidar com isso. E a gente tenta se salvar como Jó. E aí de repente ele se viu diante do que ele temia, dos seus temores, da desgraça, do infortúnio. E ele não tinha o que fazer, irmãos, a não ser olhar para o alto, a não ser olhar além dos montes, a não ser olhar além de todo esforço e esperar pelo Redentor. E através da fé, viver o encontro. Essa é a experiência do nosso irmão Jó. E nós precisamos refletir sobre isso. Cremos que somos salvos. Todos somos salvos. Todos precisamos de salvação. Esse filme aí que eu trouxe da semana passada. E eu vou dizer para os irmãos que a gente vai reunir para assistir junto. Para não ter problema, né? A gente vai assistir e vai conversar um pouquinho, né? Vai tentar entender melhor o filme.
Então, esse filme, ele traz uma proposta lá do autor, ele traz a seguinte proposta. Pode essa aí, né? Existem dois caminhos na vida, o caminho da natureza e o caminho da graça. E você precisa escolher qual deles vai seguir. Existem dois caminhos. Existe uma bifurcação. Você precisa escolher qual deles vai seguir. Não dá para você escolher os dois, não dá para você não escolher. Você precisa escolher, a vida exige isso. Ou você escolhe o caminho da graça, ou você escolhe o caminho da natureza, ou o caminho do seu esforço próprio, o caminho da sua individualidade. Ou uma coisa ou outra. Jó imaginou que poderia construir o seu ninho no alto, que a integridade de seu comportamento o protegeria contra o infortúnio. Assim pensava Jó, e assim pensa, irmãos, todos os religiosos. A gente pode dividir o mundo em dois grupos de pessoas. Um grupo dos religiosos. Religiosos são aqueles que acreditam que podem fazer algo por si. Eles podem salvar-se a si mesmos, de alguma forma. Ou eles podem ajudar a Deus para se salvar. Né? Passa pela responsabilidade humana, e pela competência humana, e pelo mérito. Eu preciso merecer, e eu vou merecer. E eu vou fazer por onde? Eu vou me tornar uma pessoa digna de ser salvo. Assim pensou o religioso, irmãos. E às vezes a gente pensa assim. Nós somos tentados a pensar assim. Não é verdade? É só a gente ligar a televisão para a gente ver os pastores pregando hoje em dia. Eles dizendo, você precisa fazer. Você não foi salvo dessa situação porque você não fez algo. Você não foi curado porque você não fez algo. Você não recebeu essa graça porque você não fez. Você precisa sacrificar. Você precisa fazer. E aí nós somos tentados a fazer isso, né? Deus, olha para mim. Eu sei que se eu não fizer alguma coisa, o Senhor nunca vai olhar para mim. Porque como eu não te percebo, então eu preciso fazer alguma coisa. Como eu não creio, eu preciso fazer alguma coisa para que o Senhor se dirija a mim, o Senhor me alcance de alguma forma. A gente precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção. Olha, Senhor, para mim. Presta atenção em mim. Eu estou aqui. Eu vou te invocar. Vou fazer um barulho aqui para o Senhor me ver e para o Senhor cuidar de mim. Eu vou me tornar uma pessoa boa para isso. O Senhor vai abençoar. Eu sei que o Senhor gosta eu aprendi quando criança que o Senhor gosta de meninos bons, né? Bons meninos. E eu vou me tornar um bom menino. E o Senhor vai me abençoar. Aí você fala, Senhor, hoje eu não pequei. Olha, eu estou tentando lembrar aqui, eu não pequei. Então, hoje eu posso orar. Senhor, hoje eu pequei, Senhor. E agora? Não consigo orar, né? Não posso. Porque eu não mereço. Eu não mereço. Somos salvos pela graça. E não pelo nosso esforço. E não pelo nosso mérito. Amém, irmãos? Isso precisa ser clareado, né? Cada dia mais e mais. O homem religioso, então, tenta se salvar a si mesmo. E o homem que não é religioso também. Talvez você, aqui hoje, não seja muito religioso. Talvez você seja alguém que não crê muito. Né? Talvez você seja aquela pessoa que está procurando sentido, significado, que precisa entender a vida, também como Jó. Jó não entendeu. Eu fiz tudo direitinho,
E agora eu fui acometido por esses males. Eu agi direito. E por que o mal sobreveio sobre mim e sobre a minha casa? Não entendo. Se eu não entender, não tem como continuar. Eu preciso ser esclarecido, né? Aí a gente lembra do apóstolo Paulo lá, escrevendo para os irmãos de Corinto, na primeira carta. Aí ele fala, olha, eu sei que existem religiosos e eu sei que existem sábios entre vocês. Mas o evangelho não é para religioso e não é para sábio. Como assim? Eu não vou merecer a minha salvação? Como assim? Deus não estava lá quando eu estava lá no meu auge da espiritualidade? E Ele não anotou aquele ato? E Ele não vai falar, você pode passar? Ele não estava lá para reconhecer o meu mérito? Como assim? Que graça tem, né? Graça tem a gente ser salvo sem merecer. Aí Paulo fala, eu não vou pregar nem sabedoria humana, sentido, não vou pregar também a religião, a salvação por si, eu vou pregar a cruz, que é a expressão máxima do amor benevolente, que é a expressão máxima do Deus que salva, que é a expressão máxima da revelação do Deus da graça. Eu vou anunciar a cruz. Eu pergunto, irmãos, que caminho nós temos seguido? Será que você está preparado para trilhar o caminho da graça? E daqui para frente, olhar para esses olhos, né? Fitar os olhos do Senhor pela fé, esses olhos de amor, que ama antes, que ama e não espera nada em troca, que ama e pronto, acabou. Não importa o que você faz, Ele ama. Não importa o que você faça, nem de bom, nem de ruim. Às vezes você fala, hoje eu arrebentei, hoje eu fui muito espiritual. Senhor, você viu? É o mesmo olhar. Senhor, hoje eu pisei na bola. Hoje eu pequei. Mas você contempla o mesmo olhar. É o olhar de amor do Deus que ama e veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Qual o caminho, irmãos? Pode ir para frente mais um, Cides. Tem uma frase que eu trouxe aqui do nosso amigo lá, o Nietzsche. Ele não era religioso, né? Mas ele também acreditava que a gente precisava de salvação, né? Ele acreditava nisso, mas que o homem pode se salvar a si mesmo. Ele aconselha o seguinte, naquele livro lá, Assim Falou Zaratustra: você deves tornar-te senhor de ti mesmo. Se queres atingir as alturas, usai as vossas próprias pernas. Não vos deixeis levar para cima por algo ou por alguém, não. É nesse livro que ele afirma que Deus está morto. Também, né? Ele afirmou em outra ocasião antes. É o mesmo pensamento humano, gente. É o mesmo pensamento de Adão. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Você pode. Não importa se você é religioso ou se você é descrente. Você é tentado a seguir pelo caminho que é um caminho natural. É o caminho do mérito e do esforço humano. E esse, irmãos, é um caminho da dor, do sofrimento, da tristeza. É caminho de perdição. Porque o homem precisa ser salvo. O homem
carece de salvação. O homem aspira, ele respira necessidade. Ele precisa do Salvador. Ele precisa do Redentor. Ele precisa do Deus da graça, do Deus benevolente, do Deus misericordioso. Como ele precisa. Mateus 9, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Como assim somos salvos pela graça? A gente precisa entender melhor. Como assim eu não preciso fazer nada? Não por obras, eu não preciso fazer nada. Como assim? Você veio aqui para saber o que você precisa fazer para ser salvo, não é verdade? Não é isso que o homem precisa. O que eu preciso fazer para ser salvo? Você vem para uma igreja para aprender o que fazer para ser salvo, e chega aqui e o pastor fala para você que você não precisa fazer nada. Não faça nada. Que contradição, não é verdade? Como entender? Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 9 até o 13. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado lá na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus então levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Irmãos, esse episódio, assim como muitos outros, eles nos dão ali um lampejo do que é essa salvação. Porque, na maioria das vezes, esse é um erro terrível que a gente comete, nós crentes. Estou falando de nós agora. A gente comete um erro terrível. A gente pensa que a gente é salvo de um lugar para o outro. A gente pensa que salvação é fuga do inferno para morar no céu. A gente pensa que salvação tem a ver com sermos tirados do inferno e sermos colocados no céu. E nós estamos enganados. Para Jesus, salvação não é isso. Jesus explica como é que funciona melhor essa salvação aqui nesse momento. Então, Mateus fala, o próprio Mateus, que é o autor do Evangelho, ele diz, narrando, um dia Jesus estava lá andando, e ele viu Levi, Mateus, ele estava sentado na coletoria, Ele era um cobrador de impostos, ele era tido como pertencente à pior classe da época, o pior tipo de pecador. Está ali, Ele e as prostitutas, vamos dizer assim. Mas digamos que era gente da pior qualidade, gente da pior espécie. Era gente má, era gente contaminada pelo pecado. Era gente dos quais os judeus religiosos passavam longe, mudavam de calçada. Jamais poderiam se sentar à mesa com uma pessoa dessas, porque senão eles seriam contaminados. Eles seriam contaminados pelo pecado. Só de estar perto. Então eles não podiam estar perto. Era gente muito ruim. E aí Jesus andando, olhou para Mateus, estava sentado na coletoria. Jesus se aproxima daquele bandido, daquele traidor da pátria, daquele homem pilantra.
se aproxima dele e fala: olha, não quero saber o que você está fazendo, não quero saber a sua história, não quero saber do teu passado, não quero saber, não me interessa. Eu tenho uma proposta para te fazer, eu tenho um convite. Segue-me, segue-me, segue-me. O que aquele homem ruim, pecador, fez, irmãos? Ele levantou e seguiu. Em seguida, Mateus fala que Jesus estava na casa dele. Quem falou que Jesus não tinha casa, né? Jesus tinha casa. Então ele tinha a casa e ele convidou Mateus e alguns discípulos, e com eles, quem mais, irmãos? No versículo 11. No 10, né? Muitos publicanos e muitos pecadores. Eles estavam ali participando de uma refeição na casa de Jesus. Eles estavam ali desfrutando de uma reunião na casa de Jesus. Eles estavam ali desfrutando da mesa do Senhor. Eles estavam comendo. Eles estavam em um banquete na casa de Jesus. Surpreendente, não é, irmãos? Alguns religiosos ficaram do lado de fora e eles não entenderam. Eles não aceitavam. Como assim? Ele está dizendo que ele é o Messias, ele está dizendo que é o próprio Filho de Deus, mas se ele fosse mesmo, era para ele vir nos buscar aqui fora, era para a gente estar lá e não eles. Como é que ele se junta a esse tipo de gente? Como é que ele está comendo e está ao redor desse tipo de gente? Não pode ser, ele não pode ser quem ele diz ser. Impossível, não cabe, eu não entendo, eu não aceito, é um escândalo isso é um escândalo, isso é inaceitável. Ouvindo isso, né, Jesus então, eles vão e perguntam, né, para os discípulos, no versículo 11, por que o mestre de vocês faz isso? Por que o mestre de vocês come e bebe com esse tipo de gente? Por que o mestre de vocês acolheu essas pessoas? Por que o mestre de vocês estendeu a mesa para essas pessoas? A gente não está entendendo. Por quê? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E ele segue dizendo: vão lá e aprendam aquilo que vocês pregam. Eles pregavam tanto. Livro do profeta Oséias. Abre lá rapidinho no livro do profeta Oséias. Quando ele diz: aprendam o que isso significa. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Ele está fazendo uma referência à profecia lá do profeta Oséias, capítulo 6. A partir do verso 1. Queria ler com vocês, destacar aqui algumas frases. Palavra do Senhor. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Irmãos, para que vivamos em Sua presença. Nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo.
Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei, por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Irmãos, é isso que estava na mente de Jesus quando ele respondeu ao questionamento dos fariseus e dos religiosos. Essa promessa de Deus. Deus falou, olha, eu sei que vocês estão precisando ser salvos. Conheça o Senhor. Esforce-se em conhecê-lo. Porque o seu amor, a forma como você se relaciona com Deus, seu amor é tão delicado, ele é tão delicado. É como o orvalho, aquela película que hidrata, mas aí vem o sol, ela desapareceu. Que amor é esse? Isso não é amor. Não é assim que você se relaciona com Deus. Não é assim que você se relaciona com Deus. Porque eu desejo misericórdia, né? Nesse caso aqui, bondade, benevolência. Eu desejo o amor não fingido, não sacrifícios. Eu desejo o conhecimento, o relacionamento, a presença, o desfrute, muito mais do que todos os rituais e sacrifícios. Vocês não entenderam? Então Jesus lembra desse momento, a gente volta lá para Mateus, no capítulo 9. Vocês não sabem? São os que não têm saúde que precisam de mim. São aqueles que precisam de salvação, que vão se encontrar com o Salvador. Desejo misericórdia, bondade, não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não vim convidar pessoas que se salvam a si mesmas. Eu vim para todos aqueles que esperam o seu Salvador, que clamam e que olham além dos montes, e que olham além do horizonte, além das nuvens, né, que nós cantamos, cinza e escuras, que olham além e esperam. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Jesus falou, eu vim para esses. Mateus, pecador, coletor de impostos, pária, escória, precisava ser salvo. Ele ansiava por salvação. Quando ele encontrou com Jesus, ele não pensou na sua carreira, nos recursos, tudo ficou pequeno. Vem, Mateus. Vem, Mateus. Eu sou a salvação. Vem, Mateus. Mateus foi. E ele convidou muitos pecadores, muitos publicanos. Venham, venham, venham para a minha casa. E eles foram. E eles foram. Eles precisavam ser salvos. E conheceram o Salvador. Irmãos, os fariseus pensavam que salvação
era uma questão de estar num lugar e ser colocado no outro. Eles acreditavam que salvação era algo pelo qual eles aqui conquistavam pela sua vida religiosa. Eles faziam os rituais, eles desempenhavam o papel religioso, e de alguma forma eles iam desfrutar dessa salvação lá no futuro, lá na eternidade, lá na salvação. Aqui eles fazem por onde para depois serem salvos. Jesus falou, não, a salvação não é assim. A salvação é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Salvação é conhecer, é estar, é desfrutar da presença de Deus. Salvação não é você ir para o céu, que é você fugir do inferno. Salvação é você morar com Deus. Salvação é você ser incluído dentro da presença de Deus. Isso é salvação. E é por isso que nós não precisamos esperar a morte. A gente não espera a eternidade. A gente desfruta da salvação aqui e agora, como diz o apóstolo Paulo, porque nós, de uma forma maravilhosa, estamos sendo assentados, estamos sendo colocados nas regiões celestiais. Fomos postos, fomos colocados. De uma forma que a gente não entende, não explica, nós somos alçados, né? E nós clamamos aqui pelo reino de Deus que vem. E esse reino que é a manifestação do tempo e do espaço onde as pessoas obedecem e servem a Deus de coração. Isso está acontecendo no nosso meio. E de repente Deus convida, esse Deus que prometeu salvação veio salvar. Ele veio de encontro. Eu não preciso ser salvo do inferno, irmãos. Você não precisa ser salvo do inferno. Você precisa ser salvo de uma existência sem Deus. Não é o lugar. Tem medo de fogo? Você tem medo de chamas? Meu amigo, meu irmão, entenda. Existência sem Deus. Eternidade sem Deus é tormento. É tormento. Porque nós precisamos do Salvador. A gente precisa dele. Sem ele a gente não consegue seguir. Nós carecemos de salvação. Se a salvação nos for negada, a gente sofre, é sofrimento e tormento. Deus nos livre. Deus nos livre. Amém, irmãos? Não é fogo, não é lugar, não é inferno. É presença de Deus. É a casa do meu Pai. Vou preparar lugar, é a casa do meu Pai. É companhia de Deus. E é por isso que aqui na história, desenvolver uma relação com esse Deus é desenvolver uma relação não só de crer que Ele existe. Eu sei que Ele existe, eu sei que eu tenho que fazer algumas coisas, eu sei que eu não posso fazer nada de muito grave, porque senão vai complicar a minha vida, a minha salvação. Deus não vai de alguma forma restringir a minha entrada. Eu preciso entender e eu me esforço. Não é isso, não é nada disso. Salvação aqui é uma vida de relação, uma relação que confia, irmãos. É por isso que nos Salmos, os salmistas, a gente vê tanto, né, que os que confiam no Senhor, os que confiam, os que esperam, os que contam, os que desfrutam da presença e por isso seguem firmes, irmãos, inabaláveis, felizes, né? Não importa as circunstâncias, não importa quais os males o afligem, estão firmes, porque o Senhor é o pastor, nada falta, Ele está comigo, a vara e o cajado me consolam. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo, Ele está comigo. Eu confio, é confiança, irmãos. Fé cristã, a nossa fé da graça é a fé que confia. Confia. Ele prometeu, Ele vem. Eu não posso me salvar, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele veio em Jesus. E Ele volta em Jesus. Salvação, irmãos,
é vida com Deus. Vida em abundância. Daqueles que caminham por essa terra, né? Como o autor de Hebreus, com as suas pegadas, as suas impressões nessa terra, a história construída, né? Escrita. Esse mundo não é digno dessas histórias e dessas pessoas. Essas pessoas que andam com Deus, que confiam no Senhor. Confiam. Não sei se vocês lembram daquela história do garotinho, uma família. E um pai, ele tinha acho que por volta de 5 filhos, né? Não lembro. Era mais ou menos isso. Eu tinha muitos filhos. E aí à noite a casa deles começou a pegar fogo. E aí ele pegou os filhos, foi nos quartos, desceu todo mundo, a esposa, vamos fugir do fogo, né? Chegou lá, ele sentiu a falta de um dos filhos. No meio do caminho ele ficou com medo e voltou para o quarto, né? Subiu a escada, estava lá em cima. Aquelas casas, né, americanas lá, tem, às vezes, o sol está lá em cima, né? Terceiro andar. Ele estava lá em cima. E o fogo pegou a casa, não tinha mais como o pai voltar, eu vou lá buscar. Não dá para ir, não tem como. Você não tem acesso mais. Ele está lá em cima, cadê? Ele está lá na janela. Aí o menino aparece, fala, gritando, e muita fumaça. O menino grita, ele não enxerga nada do que está lá embaixo. Ele não vê o pai, ele não vê a mãe, ele só vê fumaça. De repente ele ouve a voz do pai. Filho, eu estou aqui embaixo, pula. Pula que eu vou te pegar. Aí o menino fala, mas pai, eu não estou te vendo, eu não enxergo. Tem muita fumaça, eu não estou te vendo. Mas aí o pai fala, mas eu estou te vendo. Confia. Pula. Eu vou te segurar. Aí o menino pula. E o menino então é resgatado, né, pelo pai. Assim é conosco. A gente precisa, irmãos, desse Deus que salva. Amém? Não são os nossos méritos. Por mais que eu seja uma pessoa admirável, por mais que eu seja lindo, por mais que eu faça, eu preciso ser salvo. Baixa a sua cabeça. Apresenta teu coração a Deus. Se apresenta como pecador.